Tem um outro destaque importante, inclusive, que trata da questão que envolve o tarifaço. O governo brasileiro virou alvo de críticas de empresários ao insistir em provocar os Estados Unidos em vez de abrir negociações sobre o tarifaço. O Planalto preferiu buscar os líderes da China e também da Índia para discutir uma reação dos BRICS contra a gestão Trump, ao invés de apostar na diplomacia com os americanos. Segundo uma reportagem da revista Veja, os empresários rejeitam as alegações do governo sobre a demora nas tratativas, ressaltando que todos os países que buscaram uma negociação séria com Trump foram ouvidos. Além disso, integrantes do setor econômico brasileiro afirmaram que, enquanto o setor luta para tentar lidar com os graves efeitos dessa crise, o governo Lula politiza o assunto como se só tivesse olhos para a campanha eleitoral. Além dos empresários, vários governadores também passaram a cobrar publicamente uma mudança de postura do Planalto. Nesta terça, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele enviou uma carta diretamente para Donald Trump, criticando o governo Lula e defendendo a abertura de diálogo direto com a gestão americana. Você, Cristiano Beraldo, empresários fazem críticas à estratégia adotada pelo Planalto e os governadores estão tendo que se virar, né? Estão enviando cartas diretamente para o presidente norte-americano. Aquela coisa, vamos deixar de lado a etiqueta da diplomacia, vamos dar um jeito aqui, né? E foi o que Ibanez Rocha fez. Enviou uma carta diretamente para Donald Trump. Pois é, Kenyatta. Até assim, acho curioso, porque Ibanez Rocha, eu não sei exatamente qual é a produção industrial e agrícola do Distrito Federal, das cidades satélites, mas eu suponho que o Distrito Federal seja um dos menos afetados. E mesmo assim, Ibanez Rocha está tentando criar uma comunicação direta com os Estados Unidos, talvez até para deixar de forma clara qual é a sua posição em relação ao que está acontecendo, e já que ele vive em Brasília, governador do Distrito Federal, para ele já estabelecer uma diferença, para de repente não caçarem o visto dele para os Estados Unidos. Mas, enfim, de qualquer forma, Kenyatta, é realmente assustador o que está acontecendo, porque a gente ouve o governo brasileiro reconhecer que ele é mais fraco na relação com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e um país fundamental e estratégico para o mundo, mas sobretudo para as Américas. É um parceiro estratégico pela questão geográfica do Brasil em relação aos Estados Unidos. E aí a declaração do ministro da Fazenda é que o contato do governo brasileiro com a Casa Branca foi boicotado pelo filho do ex-presidente brasileiro, como se fosse dessa forma que os Estados Unidos tratam as suas relações internacionais. Não é na base da fofoca. Há um papel institucional a ser cumprido por Donald Trump e ele sabe disso. Donald Trump, que foi à Coreia do Norte, que está indo se encontrar com Putin, que não faz absolutamente nenhum tipo de restrição para cumprir o seu papel de presidente da República. E o governo brasileiro fica se colocando nessa posição humilhante. Quer dizer, como é que um presidente em exercício anuncia aos quatro ventos que a interlocução com o presidente de um outro país está sendo detida por alguém que sequer tem algum poder hoje, porque é um deputado que já não está mais afastado, mas, enfim, está lá ausente da Câmara dos Deputados de cumprir o seu papel. Então, essa pessoa é mais forte do que todo o governo brasileiro. Então, desculpa, governo, manda todo mundo para casa, acaba, chama as eleições para amanhã, porque eles não têm absolutamente nada o que fazerem nas posições que estão ocupando. E o pior de tudo é ler a manifestação oficial da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em relação à ligação feita pelo presidente Lula ao presidente chinês Xi Jinping. Quer dizer, fica claro, e diplomacia tem dessas coisas, essas nuances. O presidente brasileiro foi atrás do presidente chinês. E a manifestação da China é no sentido de dizer que a China está ali pronta para ser parceira do desenvolvimento. Mas não é o desenvolvimento da China. Não é que o Brasil vai ajudar a China a se desenvolver. Não, é exatamente o oposto. A China está ali passando uma mão na outra, só esperando a hora de atacar, como se fosse uma onça vendo a presa andar ali, aquele bicho preguiça, passar tranquilamente na sua frente
e ela está pronta para devorar esse bicho preguiça. Vai entrar no Brasil e colocar aqui investimentos que são de interesse da China, não de interesse do Brasil. Então, Candidato, a forma como o Brasil está lidando com essa situação é temerária. E quem mais sofre com isso são os empresários, porque é eles que têm a obrigação, todos os meses, de pagar salários, de pagar impostos, de honrar as suas obrigações com os bancos, os investimentos que fizeram, que agora precisam produzir resultado, e eles não estão conseguindo em razão dessa posição do governo brasileiro. Então, eles estão desesperados, porque o tempo não espera. Virou o mês, teve que pagar salário. O que eles fizeram? Correram? Foram embora? Pediram mais 30 dias aos funcionários? Não, tiveram que honrar. Então, a situação deles é desesperadora. E a situação do governo brasileiro, ela é retórica, ela é eleitoral, ela é eleitoreira, é desqualificada. Então, Candidato, realmente é uma situação muito difícil. Pois é, o Beraldo mencionou a manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que imputou a culpa ou o cancelamento daquela reunião a Eduardo Bolsonaro, que depois respondeu, inclusive, Fernando Haddad, e ele fez uma postagem e escreveu o seguinte, só vou pegar a primeira linha, vou abrir aspas para o deputado Eduardo Bolsonaro. Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto o presidente só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. E é pegando mais ou menos essa defesa, ou pelo menos esse posicionamento de Eduardo Bolsonaro, que eu queria passar para você, Dávila, a respeito dessa situação que envolve o governo federal. Os mecanismos que o governo federal teria para tentar destravar essa crise. Há caminhos diplomáticos, né? Há figuras que poderiam puxar essa responsabilidade para si para tentar avançar com essa negociação. Alguma coisa que não aconteceu até agora. E aí as pessoas começaram a se questionar. Peraí, o Brasil então não consegue avançar com uma negociação como essa? E aí, claro que tem aquela tese. Está muito confortável para o governo. O governo tenta capitalizar também com essa crise, Dávila? Tem isso? Ô, Candidato, quando eu era moço, aquele tempo não tinha telefone celular, você tinha que ligar no telefone fixo. E aí, quando começava a fazer barulho, entrar interferência, ou dava linha cruzada, a gente falava que tem boi na linha. Tem boi na linha na diplomacia brasileira e Estados Unidos há muito tempo. Essa ausência de diálogo institucional, esta incapacidade de manter um diálogo franco. E pior, uma relação de 200 anos que vem deteriorando rapidamente nos últimos anos, principalmente no governo Lula, com esta diplomacia militante de esquerda e de desaforo aos Estados Unidos e às democracias avançadas. Ué, não é o Brasil que procura se aliar às ditaduras do mundo, como o Irã, a Venezuela, a Nicarágua? Não é o Brasil que propôs acabar com o dólar como moeda internacional? E aí o que acontece? Os seus grandes aliados do BRIC, agora o Brasil vai buscar para substituir as exportações para os Estados Unidos, foram os primeiros a levantar a mão e dizer assim, esse negócio de desdolarização do comércio internacional não é proposta dos BRICS, não. É do Lula, é do governo brasileiro. Ou seja, desmentiu ao vivo os seus supostos parceiros nesta questão que criou tanta tensão nos Estados Unidos. E terceiro, mostra esta incapacidade, incompetência do governo de negociar as tarifas. Então, é óbvio que qualquer ministro da Fazenda do Brasil teria o seu telefone atendido pelo secretário da Fazenda, secretário do Tesouro nos Estados Unidos. Quando essa relação não existe, é por causa das declarações desaforadas do Brasil nos últimos tempos. E depois, nenhum ato de alto escalão, ou seja, do presidente da República com o presidente Trump, para tentar aplainar o caminho, aplainar as relações para que os técnicos pudessem entrar em campo e começar a negociar. E terceiro, já se passaram mais de um mês, Candidato, da famosa carta do presidente dos Estados Unidos dizendo que ia impor a tarifa de 50% e até agora não houve uma única negociação objetiva. Tem uma defesa infantil de que o Brasil pode acabar exportando produtos para demais países para compensar a perda do mercado americano. Não é verdade. Vários desses produtos,
como foi o caso de suco laranja, que graças a Deus escapou da tarifa de 50%, os aviões da Embraer. Não existe um mercado global ávido para comprar esses produtos. E agora o café está sofrendo. Então, assim, não, nós vamos vender mais café para a Ásia. Não é assim. Veja os números. É um governo que não olha os números. Sabe quantas sacas nós exportamos? A China importou de café no ano passado 530 mil sacas. Sabe quantas sacas os Estados Unidos importaram ano passado? 8 milhões. Não tem como ir de 530 para 8 milhões. Agora todo chinês vai começar a tomar café de manhã. Não é assim que funcionam as coisas. Então, é um governo que não olha para os dados, não olha para os fatos, não tem uma estratégia negocial. Aliás, eu ia perguntar, o que o ministro Haddad ia falar para o Scott Bessent? Olha, ô ministro, vamos negociar aí. Não tem uma proposta, não tem nada. Depois de um mês, ia ter uma ligação para marcar uma reunião e não ia falar nada. Então mostra o despreparo absoluto da diplomacia comercial brasileira para negociar de maneira objetiva, pragmática, e uma ligação do presidente dos Estados Unidos, do presidente brasileiro para os Estados Unidos é fundamental para aplainar o caminho e dizer assim, olha, esquece as besteiras que eu falei, vamos começar a olhar daqui para frente as relações de 200 anos que o Brasil tem com os Estados Unidos. Isto é que deveria acontecer, mas nada disso vem sendo vislumbrado por um governo que continua a querer explorar a briga com os Estados Unidos como um grande bônus político eleitoral. Mas, Mota, eu acho que os empresários brasileiros até deram um voto de confiança para o governo. Desde aquele anúncio de Donald Trump, aquela carta que foi divulgada, imagino eu, né? Os empresários devem ter feito a seguinte reflexão. Bom, a diplomacia, o governo brasileiro vai avançar com as negociações, tratativas, vamos ver o que eles vão conseguir. Só que assim, aquele senso de urgência que todos esperavam que o governo teria, isso acabou não se concretizando. E aí vários fizeram a seguinte pergunta para si próprio. Bom, se não há senso de urgência, então querem capitalizar com uma situação como essa, e aí a gente cai naquela situação que o Beraldo trouxe no início do comentário dele, né? Muitos imputando a Eduardo Bolsonaro a culpa por tudo. Nas últimas semanas, Candiato, eu tenho conversado com muitos empresários e a preocupação deles com a situação é muito grande. Se não houver alteração, em breve, algumas empresas começarão a demitir funcionários. A impressão de alguns observadores e analistas é que há pessoas no governo partidárias da ideia de quanto pior, melhor. São pessoas que acreditam na possibilidade de ressuscitar o anti-americanismo como ferramenta político-eleitoral. É um anti-americanismo raivoso que sempre caracterizou a maioria da esquerda brasileira. Na verdade, é um anti-americanismo de conveniência. Quando o presidente americano era Joe Biden, os Estados Unidos foram elogiados por autoridades do Estado brasileiro por terem ajudado a salvar a democracia no Brasil. Inclusive, é um episódio que ainda precisa ser devidamente explicado. Mas agora que o presidente é Donald Trump, que defende liberdade de expressão, eleições livres e pede a volta de Jair Bolsonaro à política, a esquerda volta a considerar os Estados Unidos como inimigo. Coerência é isso aí. Pois é, agora, diante dessa situação que envolve o tarifaço e alguns setores que certamente serão prejudicados, há uma grande discussão acerca da possibilidade desses setores começarem a demitir. Então, por esse motivo, o governo tem debatido questões que serão apresentadas em um chamado plano de contingência para ofertar aí algumas medidas para ajudar empresas, produtores e esses setores que seriam severamente impactados. Chamar o Cristiano Beraldo, acho que o Dávila não está conectado. O Dávila está de volta. Dávila, o plano de contingência, a gente viu medidas que foram tomadas na época da pandemia para ajudar e socorrer essas empresas. Há várias alternativas sendo estudadas, renúncia fiscal ou mesmo financiamento. A contrapartida que se exige, ou que pelo menos se defende, é que essas empresas
não demitam seus funcionários, mas me parece pouco provável que isso consiga ser respeitado. Enfim, não sabemos exatamente qual será o impacto para esses setores, né? Caniato, esse plano de contingência é um plano furado, porque contingência é o seguinte: se soubesse que tem alguma perspectiva de resolver no curto prazo a questão com os Estados Unidos, você imagina você é um empresário. Aí o governo fala assim, bom, olha, mas dá mais 2 semanas aí que a gente resolve a questão com os Estados Unidos. Tudo bem, 2 semanas eu vou pegar um dinheiro emprestado aí do governo para segurar emprego, para não desmobilizar, para não fechar a fábrica, para não desligar a máquina. Ok. Agora, quanto tempo vai demorar esse negócio da tarifa? E se demorar 6 meses? E se demorar 8 meses? Não tem dinheiro do governo que vai fazer com que essas empresas evitem demissão, ou fechar fábricas, ou fechar unidades, ou desligar máquinas. Não tem como. É um governo que parece que não entende a realidade empresarial. Eu digo que essa ajuda do governo é quase que um empréstimo ponto, empréstimo para fluxo de caixa. Você precisa de um dinheiro de curto prazo para resolver um negócio que vai ser resolvido lá à frente. Agora, quando não tem nenhuma perspectiva de resolver um negócio, nenhum empresário vai tomar dinheiro numa hora dessa e manter empregos sem ter demanda. Isso não existe, porque isso vai virar prejuízo à frente para a empresa. Então, o ponto hoje é o seguinte: esta incompetência do governo para negociar com os Estados Unidos já implica em uma perda de mais de 130 bilhões de reais em exportações para os Estados Unidos e uma perda de 110 mil empregos estimados por causa da inabilidade do governo negociar a questão comercial. Por isso, os empresários estão pressionando os governos estaduais, diplomatas, associações empresariais nos Estados Unidos, os seus pares americanos, para ver se chega a um acordo. Porque não dá para depender do governo. Agora, eu acho que isso traz uma lição, Caniato, muito importante. Há muito tempo no Brasil, tanto o governo quanto a iniciativa privada e os governos estaduais vêm menosprezando a relação com os Estados Unidos. Nós precisamos retomar essa relação em todos os níveis, no Congresso americano, com entidades de classe, os governos subnacionais com seus pares, o próprio Congresso Nacional, senadores e deputados com seus pares. É preciso manter relação, porque quando acontece uma crise, você tem essas artérias de diálogo. O ponto é que nós não temos uma relação bilateral forte, nem a nível estadual, nem a nível empresarial e muito menos a nível de governo federal. E aí, quando surge uma crise dessa, não tem interlocução. E isso custa muito caro ao povo brasileiro. Pois é, esse plano de contingência deve ser apresentado amanhã. Havia expectativa de que o governo fizesse um evento, pelo menos uma coletiva para apresentar no dia de hoje, mas isso foi postergado para amanhã. E aí, Beraldo, o que se fala em relação a esse plano? Linhas de crédito para as empresas impactadas, também adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais, além da previsão de compras públicas de mercadorias de perecíveis, especialmente peixes, frutas e mel. Enfim, essas são as informações preliminares que nós temos, e aí é preciso considerar também essa ideia de remanejamento de exportações, né? Parece que os Estados Unidos não vão comprar esse lote, liga para determinado país e fala, tô com uma carga assim, tô mandando para aí. Não é assim, né, Beraldo? É preciso fazer ponderações a respeito da complexidade de um negócio que muitas vezes já foi pago, muitas vezes foi produzido de maneira customizada para atender aquele mercado. O redirecionamento é muito difícil, né? Pois é, Caniato, são vários fatores que colocam o governo brasileiro na posição de simplesmente não entender a realidade. Porque, veja, mesmo essa conversa de que o governo, então, vai comprar produtos perecíveis para ajudar os produtores, vai comprar peixe para colocar na merenda escolar, como já andaram falando por aí. Mas e o fornecedor de proteína para a merenda escolar? O que vai acontecer com ele? Porque ele tem um contrato. Então, ele tem que fornecer peixe, carne, frango, seja lá o que for, para fazer a merenda. Agora, esse contrato não vai ser honrado? O governo vai encerrar o contrato?
vai ficar ali em falta com o compromisso assumido com essa empresa que fornece a merenda escolar? Ou ela vai adicionar o peixe que não precisa, porque suponho eu que já é uma merenda balanceada aí, com todos os requisitos cumpridos para alimentar de forma adequada as crianças. Então isso não é uma solução, Caniato. Porque se for, aquele que vendia o frango para a merenda escolar vai ter que vender para outra pessoa. E aí você transfere o problema para outro setor. Quando você olha essa questão, por exemplo, do óleo diesel, que a gente está discutindo, que tem uma questão tarifária e tal, que por causa da relação com a Rússia. O que o governo fez? O governo não olhou para o futuro, não. O governo não está pensando numa solução estratégica. O governo está atônito. Não há uma solução colocada na mesa. O governo brasileiro estar olhando para o futuro e identificar quais são as novas refinarias que estão entrando em operação no mundo. Aliás, há uma refinaria gigantesca na costa oeste da África, com uma logística maravilhosa para o Brasil, que hoje tem dificuldade de ter matéria-prima. Por que o governo brasileiro não bateu na porta deles para dizer, olha, eu vou te fornecer o petróleo e você me vende o óleo diesel, porque assim eu substituo a minha dependência da Rússia e vou me livrar de tarifas. O governo não fez isso. Você tem produtos que são produzidos no Brasil para um determinado mercado, Caniato, como você disse, aí não, vamos redirecionar para outro. Mas às vezes você pega, por exemplo, o mercado do Oriente Médio, dos países muçulmanos. Eles exigem uma série de procedimentos para atender coisas muito específicas deles, por causa de questões religiosas e tal. Se a tua planta de produção não estiver adequada a essas demandas, que não tem nada a ver com a qualidade do produto, mas são questões específicas no mercado, você não vai conseguir entrar naquele mercado. Então não adianta se iludir. O Dávila falou aqui mais cedo do café. Não, vamos exportar para a China. Não, o chinês não bebe café. O chinês bebe chá. Há um processo para tentar aumentar o consumo de café na China. Mas esse é um processo lento, ele só vai produzir resultado daqui a algum tempo. E o que vai acontecer com a produção atual? Então, são vários aspectos que o Brasil não leva a sério. O Brasil não pensa, esse governo não pensa de forma estratégica de longo prazo. E aí, para terminar, Caniato, vem a parte dos empréstimos, posterga imposto, abre linha de crédito. Caniato, nós estamos num país que tem 15% de juros ao ano. Sabe o que vai acontecer se o governo entuchar empréstimo nesses empresários? Esses empresários vão quebrar. Porque vai passar o tempo de carência, essa dívida já vai ser o dobro do que ela é hoje. E aí o empresário que já não está conseguindo pagar as contas agora, ele não vai ter a menor chance de conseguir pagar isso no futuro. É uma bomba relógio. O empresário que aceitar postergação de imposto e empréstimo do governo, ele está liquidado. Ele vai passar o tempo que ele tem tentando proteger o seu patrimônio pessoal, porque ele sabe que vai estourar. Então, Caniato, é um faz de conta que vai funcionar de forma contrária aos interesses do mercado brasileiro no longo prazo. Pois é, o Beraldo menciona um faz de conta, mas que tentará ser utilizado também como bandeira para uma possível campanha, né, Mota? Só que, assim, várias manifestações que eu acompanhei de pessoas que diziam, mas espera aí, já desistiram da negociação? Já vão lançar um plano de socorro às empresas? Então quer dizer que tudo aquilo que poderia ser tentado em uma negociação para reverter ou diminuir as tarifas, vocês já desistiram, né? Se referindo ao governo federal, porque é essa impressão que se passa para grande parte do público. Bom, vamos lançar um programa de socorro às empresas, porque aquele um mês de tempo para você tentar negociar alguma coisa foi praticamente perdido, né? Não conseguiram avançar nem marcar uma reunião direito. E aí passa-se essa impressão para o grande público, para a população, Mota. Caniato, tem uma frase, eu não me lembro de quem, que se aplica à política, que é muito interessante, que diz o seguinte: você não precisa procurar malícia quando a ignorância já é explicação suficiente. Essa situação é de uma clareza exemplar. A pergunta que precisa ser respondida é: o governo ou o Estado brasileiro pode, de alguma forma,
compensar as sanções americanas? A resposta é não. É curioso que a primeira ideia do governo seja sempre emprestar dinheiro público. Ou seja, a ideia do governo é que os empresários que agora tiveram as suas vendas diminuídas, que eles façam dívida. Que ideia genial! Olha só, dar empréstimo com dinheiro público é uma forma de criação de moeda. Então, é preciso sempre lembrar, um dos resultados disso vai ser inflação, vai ser um dos produtos dessa bolsa empresário que o governo quer criar. É óbvio que nenhum empréstimo substitui vendas. Se você tem uma loja de sapatos e os seus clientes sumiram, o que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo para substituir as vendas? O empréstimo no primeiro mês, o empréstimo no segundo mês, o empréstimo no terceiro mês? Só mesmo alguém do atual governo para achar que essa é uma estratégia razoável. É importante lembrar também, o discurso do governo atual sempre foi de demonização de empresários, de ataque aos lucros. Quantas vezes a gente ouviu autoridades atacando o conceito de lucros? É de defesa de impostos, de aumento de impostos de todos os tipos. A mentalidade de quem está no governo hoje também é de achar que o Estado é um ente superpoderoso, que os cofres do Estado têm dinheiro infinito, que o Estado pode tudo, consegue controlar a economia e resolver todos os problemas, mas esse é um governo incapaz de entender os fundamentos mais básicos da economia. Esse, só para lembrar, é o governo que aumentou o IOF, que o governo Bolsonaro, que Paulo Guedes planejava eliminar, o que nos permitiria entrar para a OCDE. Agora, ao invés de entrar para a OCDE, o Brasil entrou para a lista Magnitsky.